Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio pela TV Serra Dourada e no programa de hoje você vai ver o seguinte: nós vamos falar sobre mercado de proteínas feitas à base de plantas ou plant-based. Cresce de forma acelerada no Brasil e também no mundo. Nós vamos falar sobre a alta no preço da carne de boi. Muitos consumidores têm procurado por opções mais baratas, como ovos e carnes de frango e suíno. Você vai ver que a escassez de grãos nos mercados brasileiros e mundial causou uma valorização acentuada de alguns insumos, como milho, soja e farelo de soja. Tainá Drogovic, ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ela vai comentar sobre o mercado da pecuária de corte. Falta um mês para encerrar a safra 2020-2021 e as importações apresentaram um aumento anual de 24%. E vamos falar sobre dinheiro para custeio, investimento, agora para o Plano Safra 2021. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre mudança de hábito e produção. O mercado de proteínas feitas à base de plantas ou plant-based cresce de forma acelerada no Brasil e também no mundo, atraindo investimentos de gigantes do setor alimentício, como BRF, JBS e a Marfrig. A perspectiva é de que o mercado atinja entre 100 bilhões e 370 bilhões de dólares no mundo até o ano de 2035, com participação nos negócios globais de carnes de 7% a 23%, segundo projeções de instituições financeiras que foram compiladas pelo The Good Food Institute. No Brasil, de 2015 a 2020, as vendas de produtos vegetais substitutos de proteína animal cresceram a uma taxa anual de 11%, de acordo com o levantamento da empresa de pesquisa Euromonitor, que foi publicada no início deste ano. No período, o faturamento passou de 246 para 418 milhões de dólares. E a perspectiva é de que alcance a marca de 666 milhões de dólares até o ano de 2025. De olho nessa oportunidade, empresas de alimentos começaram a investir na tecnologia por meio da aquisição de food techs do setor ou mesmo com desenvolvimento próprio, contando com parcerias e estudos conjuntos com centros de pesquisa. É o caso da BRF, que anunciou ainda no ano passado, como parte do seu plano de triplicar o faturamento até 2030. A meta de liderar o desenvolvimento do mercado de plant-based no Brasil agora nos próximos anos. E para isso, a principal estratégia adotada pela companhia é estimular um ecossistema de inovação e colaboração na cadeia como um todo. Embora a base de vendas do ano passado ainda seja pequena para fins de comparação, a BRF espera agora neste ano multiplicar por 9 o volume de produtos plant-based vendido em 2020. No ano passado, a categoria girou entre 500 toneladas e 1.000 toneladas por mês. No caso da JBS, a estratégia é apostar na parceria ou aquisição de empresas do mercado de carnes alternativas. E agora nós vamos falar sobre mudanças de hábito da dona de casa. A dona de casa faz alterações nos hábitos alimentares. Essa informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal e mostra que, com a alta no preço da carne de boi, muitos consumidores têm procurado por opções mais baratas, como ovos e carnes de frango e suíno. Mas até mesmo esses produtos podem ficar até 50% mais caros ainda este ano. Segundo a entidade, isso ocorrerá devido ao aumento dos custos de produção nos últimos 12 meses. O preço da carne suína não deverá subir tanto, uma vez que os mercados
já apresentam margens elevadas de preço, porém, destaca que os produtores têm enfrentado muitas dificuldades devido ao aumento dos custos. Para a presidência da Associação Paranaense de Suinocultores, atualmente, o custo operacional para produzir 1 quilo de carne suína está em R$ 8,50. Porém, os produtores estão recebendo, em média, R$ 6,20 o quilo. Mais uma vez, o produtor está pagando para trabalhar. O aumento nos preços do milho e do farelo de soja, insumos básicos da alimentação dos animais, é o principal fator para a elevação dos custos. Uma das alternativas para a redução desses custos seria a isenção do PIS, Programa de Integração Social, e também do COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social sobre a importação de milho. Outro ponto destacado pelo presidente da Associação Paranaense de Suinocultores é o volume de exportações, volume esse que ainda está segurando as pontas do setor. E agora nós vamos comentar sobre o preço de insumos básicos. A escassez de grãos nos mercados brasileiro e mundial causou uma valorização acentuada de alguns insumos, como no caso o milho, a soja, o farelo de soja, com impactos muito profundos em importantes cadeias produtivas, como da suinocultura e avicultura. A economia, como se sabe, é um sistema no qual, se alguns agentes econômicos estão ganhando, é porque outros estão perdendo na mesma proporção. Assim, os ganhos dos produtores e das grandes companhias que operam com esses insumos se contrapõem ao aumento de custos dos criadores e das agroindústrias de processamento de carne. O que esse episódio ensina é a crescente importância da informação para a condução bem-sucedida de cada vez mais complexa atividade agropecuária. E para atender essa necessidade vital de informação para o setor primário, surgiu o projeto Campo Futuro, que foi desenvolvido em âmbito nacional pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e também o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. E uma das principais dificuldades que o produtor enfrenta é a falta de informações gerenciais na sua propriedade. Hoje ele tem acesso a dados técnicos e financeiros de diversos países, porém possui poucos registros de sua própria atividade. Além disso, o excesso de informações sobre o mercado muitas vezes dificulta a seleção do que realmente faz diferença na gestão do negócio. Todavia, existem mecanismos que, quando bem utilizados, trazem bons resultados, como o preço futuro dos principais produtos agropecuários negociados em bolsa, como a BMF Bovespa. Se o produtor está no início da safra, mesmo sem atuar nesse mercado, ele consegue ter uma ideia do preço para o final da safra e, assim, calcular a sua rentabilidade potencial. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drogovic. A Tainá, ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ela vai comentar sobre o mercado da pecuária de corte. Confira. Olá a todos, eu sou Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos um panorama no mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, no boi gordo, o mercado está mais calmo com a segunda quinzena do mês. A oferta não está tão abundante, mas o suficiente para manter as programações de abate confortáveis. Para os próximos dias, com a virada do mês, devemos observar os frigoríficos mais ativos. E diante desse quadro, os pecuaristas podem endurecer as negociações por preços melhores. Bom, já do lado do mercado de reposição, as secas e as geadas seguem pressionando as cotações. No fechamento da última semana, considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados e estados pesquisados aqui pela Scott Consultoria, as cotações fecharam com uma queda de 1% frente à semana anterior. Para os próximos dias, com os pastos cada vez mais secos, os vendedores devem continuar diminuindo a resistência por negócios. E com isso, quedas de preços não estão descartadas. Vamos ficar de olho nesses mercados. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.
E depois do intervalo, você vai ver que falta um mês para encerrar a safra 2020-2021. E as importações apresentaram um aumento anual de 24%. E vamos falar sobre dinheiro para custeio e investimento, agora para o Plano Safra 21-22. É um minutinho só, nós voltamos já. Você vai dar boas risadas com o episódio do Geraldinho em desenho animado. Minha mulher queria devolver eu. É no Frutos da Terra de domingo, às 10h10 da manhã, aqui na TV Serra Dourada. Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso. Está no tempo certo. Ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Música e Matemática. As provas da primeira fase serão de 28 de junho a 3 de agosto. Saiba mais em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Ô, criatura! Se você está triste e com depressão, Rir é a solução. todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Lojas Mundo das Utilidades em Trindade e Goianira. A melhor opção para você. Claretiano, a faculdade mais conectada com você. claretiano.edu.br. Aniversário Solar. A cada R$100 em compras, você concorre a um caminhão de prêmios. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. O esporte é capaz de unir as pessoas, de levar alegria e de mudar vidas. O SBT acredita nisso. Bateu pro gol, Neymar! Na TV, no site, nas redes sociais e no YouTube, um universo de notícias, análises e debates. Além dos principais campeonatos nacionais e internacionais. Tudo em um só lugar. SBT Esportes, onde os campeões se encontram. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre safra 2021. Faltando um mês para encerrar a safra 2021, as importações apresentaram um aumento anual de 24% e de 9,2% quando comparamos com a média dos últimos 5 anos. No mês de junho, segundo a análise da Agroconab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, isso se deve à queda cambial observada em junho e também pela pouca oferta nacional. Os estoques de passagem devem encerrar com um volume bem apertado esse ano, de aproximadamente 113 mil toneladas, muito baixo. Em relação à safra 21-22, a estimativa de aumento é de 36% da produção nacional e deve contribuir para a retração das importações e também suavizar os estoques de passagem, com estimativa de fechar em torno aí de 1.870.000 toneladas. Na última semana, a tendência baixista que vinha sendo observada, ela foi alterada e o mercado doméstico apresentou valorização em suas cotações. E isso se deveu devido à ocorrência de geadas em diversas regiões produtoras do país, bem como pelo câmbio,
que alterou e apresentou o aumento. Se ocorrerem outras intempéries climáticas e o câmbio permanecer aumentando, as cotações tendem a apresentar um viés de alta no mercado. E também, tanto nacional quanto internacional. Agora, a expectativa de maior oferta mundial, o aumento dos estoques de passagem mundiais e as condições climáticas favoráveis ao plantio, principalmente nos Estados Unidos, têm contribuído para as recentes desvalorizações. E agora nós vamos falar sobre um tema interessante, que é a disparada dos fretes marítimos ao redor do mundo. Só para você ter uma ideia, esses fretes marítimos ao redor do mundo são responsáveis por 80% do comércio internacional no planeta. Está atingindo o bolso do agricultor e vai afetar também todos os consumidores, elevando preços desde fertilizantes e agroquímicos até os produtos de origem agrícola, como açúcar, óleo de cozinha, carnes, cafezinho, produtos de R$ 1,99, autopeças, pneus, brinquedos e por aí vai. E com isso vai acentuar as preocupações dos economistas com a aceleração de uma inflação, de uma possível inflação. Levar um container de 40 pés por via marítima da Ásia para o Brasil, em média, subiu agora, nos últimos 6 meses, 500%. Isso, além dos custos do frete, os problemas que vem enfrentando os portos sobrecarregados e a escassez de contêineres ao longo das principais rotas, causando atrasos e perdas de negócios para exportadores e importadores. Ao contrário do que se imaginava, os custos de contêineres continuam a subir para níveis nunca alcançados, chegando a mais de 5 vezes os valores registrados para as rotas a partir da Ásia. A pandemia e os surtos pontuais da Covid nas regiões dos grandes exportadores da Ásia agravaram o quadro. A alta de custos é mais aguda nas rotas de longa distância. Por exemplo, o transporte de carga de Xangai para Roterdã é 67% mais caro do que para a costa oeste dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que o aumento de custos, a pontualidade de chegada dos navios aos portos caiu de um percentual de 80% em 2019 para 35%. É uma situação meio delicada, né? Meio delicada. E agora eu vou conversar com Gustavo Henriques. O Gustavo Henriques, ele é o superintendente de varejo do Banco do Brasil e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre o Plano Safra e algumas novidades aí para você que é produtor rural e está interessado em pegar um dinheirinho para a próxima safra. Bom, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, o senhor Gustavo Henriques, para a gente falar sobre o Plano Safra. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Isso é muito bom. Senhor Gustavo Henriques, como é que anda o dinheiro, principalmente no Banco do Brasil, que é o principal banco do nosso país, para empréstimos, para custeio, investimento, enfim, para o setor agropecuário? Como é que está a situação hoje? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de a gente falar sobre o banco, para todos que estão nos assistindo. O Banco do Brasil, como bem você falou, ele é o protagonista, o maior protagonista do agronegócio. Já tem mais de 212 anos de história e o banco começou lá no passado a trabalhar muito forte o agronegócio. Então, para os nossos produtores rurais, aqui de Goiás, e cabe aqui também ressaltar que eu também atendo o Tocantins e o Distrito Federal, mas o mais pujante é o estado de Goiás, no que se refere ao desembolso do agronegócio. A gente tem recursos abundantes para todas as linhas de crédito, tanto custeio, investimento. Ainda também temos o FCO, né, que é para produtor rural e para pequenos empresários também. A gente tem recursos abundantes e se faltar recurso do Plano Safra, o banco já garantiu que ele colocará recursos próprios do banco. Então, a safra inicia com 135 bilhões repassados pelo governo federal. A gente tem recursos para todas as linhas e ainda
além desses 135 bilhões, a gente tem também o FCO para poder contemplar os produtores rurais. O que a gente tem que observar é que o setor agropecuário, ele vem ano a ano, paulatinamente, vem crescendo. E eu já falava isso desde basicamente quando nós começamos a fazer programa rural. Tem pouco tempo, tem 34 anos só. Então a gente falava, o setor agro é o único setor que não vai parar de crescer. Não tem como parar. Aumento da população, esses outros países necessitam de comida e tem-se hoje no Brasil, em nível mundial, como o celeiro do planeta, né? Exatamente. O que a gente tem também observado é que a safra tem aumentado mais do que em proporção ao que tem aumentado as terras agricultáveis. Sim. O que eu quero dizer? A tecnologia está avançando de uma maneira muito interessante, né? Então o produtor ele está produzindo cada vez mais na mesma área que ele explorava no passado. Isso é fruto da tecnologia embarcada nas máquinas, é fruto da tecnologia, né, que os produtores rurais, junto com a Embrapa, têm alcançado, né, qualidade de sementes, diversos insumos que têm elevado muito a produtividade. Você falou com muita propriedade, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. As projeções que eu tive tendo a oportunidade de ler ontem, expedidas pelo governo federal, é que vai ter um crescimento aqui no estado de Goiás de 36% a produção de grãos, né, no ano que vem, até 2030. Então a gente tem tudo para crescer, tem dinheiro, o Brasil tem solo, tem sol, tem água. Então, nessa pandemia o agronegócio não teve nenhum tipo de reflexo, o agro não parou, porque as pessoas não podem parar de comer e o mundo não pode parar de comer. Então a gente acredita muito nesse mercado. O Banco do Brasil está apto em todas as agências que nós temos espalhadas pelo estado de Goiás, que são mais de 200 dependências, todas estão aptas a receber a sua proposta. Procure uma agência do Banco do Brasil para você pegar esse dinheiro aí para incrementar a sua produção ou começar a sua produção. Bom, nós estávamos comentando nos bastidores o seguinte, que até o senhor comentou o seguinte, posso falar ou não posso falar? Não, fala, vamos falar, o que é? Bom, é o seguinte, o Banco do Brasil está com uma novidade aí de cadastro, né? Isso. Como é que é essa novidade? Essa novidade se resume no seguinte, foi nos colocada hoje pela parte da tarde, inclusive através do nosso gerente de mercado, Rodrigo, aí, que trabalha conosco. Se o produtor, o ano passado, ele fez um custeio, ele pode chegar no banco esse ano e vai estar lá pronto para ele tomar esse mesmo valor que ele tomou no passado, já o banco replicando todas as condições... Já está liberado. Já está liberado. Todas as condições que ele fez no ano passado, o banco vai replicar esse ano. Então ele chega na agência, vai ter lá tipo um copia e cola, que ele vai assinar o contrato e vai sair com dinheiro. Quer dizer, é um Ctrl-C, um Ctrl-V, está tudo resolvido. Para ajudar cada vez mais celeridade para o produtor. Bom, até que enfim a burocracia parece estar começando a ficar de lado, né? Exatamente. E ao mesmo tempo também cabe me ressaltar, isso é para custeio, né? Para investimento, o banco tem as esteiras das concessionárias aqui no estado de Goiás e também nos outros estados, em que ele pode começar a comprar a sua máquina agrícola diretamente na concessionária. Então, a concessionária tem uma esteira junto ao Banco do Brasil, lá e encaminha a sua proposta, e essa esteira, que é feita por um centro processador que nós temos, ele junto com a concessionária, com a revendedora de máquinas agrícolas, ele conduz essa proposta até a finalização e entrega do equipamento para ele. Isso só vale para máquinas agrícolas e implementos, ou vale também, por exemplo, para caminhão, para caminhonete? Não, só para implementos só agrícolas. Para a área agrícola. Exatamente. Então eu posso chegar aí numa revendedora, sei lá, John Deere, Massey, Valtra, e vamos negociar, tal, acertou tudo, dali já sai basicamente pronto. Dali a concessionária, né, já encaminha a proposta na esteira para o banco já começa a analisar. Você falou sobre caminhonetes, né? A gente tem uma outra linha dentro do banco em que a gente pode sim financiar a caminhonete do produtor rural.
com taxas de juros diferenciadas. A gente está pleiteando também, ainda não está na esteira, mas nós estamos pleiteando aqui em Goiás, que os pagamentos, ao invés de serem mensais, sejam semestrais ou anuais. Mas isso ainda está em estudo pela diretoria do banco. O senhor comentou um fato interessante. Ao invés do pagamento ser mensal, ser semestral. Há muitos anos, eu comentava com um gerente de banco, inclusive do Banco do Brasil, eu falei para ele, puxa vida, seria tão mais fácil a gente pagar na época da safra. Entendeu? Você poderia, dependendo da situação, até pagar à vista. Era um negócio muito mais interessante, talvez, para os dois lados. Exatamente. Né? Nas empresas que fornecem, nas empresas que têm CNPJ, que fornecem insumos para os produtores rurais, a gente já conseguiu customizar a linha de crédito. É mesmo? E eles estão pagando semestral ou anual. Agora a gente está tentando passar isso também para o produtor rural. Puxa. Isso foi uma demanda que nós apresentamos para a diretoria do banco, e a diretoria do banco está estudando, porque se envolve diversos pré-requisitos, né? A gente tem que olhar o histórico do cliente, tem que olhar diversas situações para a gente poder ofertar de uma maneira tranquila para o produtor. Para o pequeno e médio produtor, a situação está tranquila esse ano? Tem dinheiro para o pequeno e médio também? Tem dinheiro para o pequeno e médio também. Tem uma notícia boa, os pronafianos saiu de 420 mil de faturamento e o Plano Safra aumentou para 500 mil. Já ajuda. Então, já ajuda. Então, se faturar até 500 mil, a gente tem um Pronaf com taxa de juros de 13,5% a 4,5% ao ano. Ao ano. Uma boa taxa. É uma taxa considerável. É uma taxa boa. Ele também pode entrar no caso de máquinas, implementos agrícolas, na mesma situação, mesma coisinha? Mesma coisa. Isso é muito bom. É bom. Puxa vida. Vou ser franco, eu fico feliz quando a gente percebe que tem essa oportunidade, principalmente para o pequeno e o médio produtor, que basicamente é o grosso da economia agro, né? Exatamente. E a gente fica muito feliz, porque eu já tive 2 casos, um no município de Rio Verde e o outro aqui no município de Goiânia, onde eu encontrei produtores rurais que, na sua origem, lá uns 20, 25 anos atrás, eram pronafianos, começaram com 50 hectares no Banco do Brasil e hoje estão plantando 13 mil hectares. E eles me confessaram, eu sou muito grato ao Banco do Brasil de sair de 50 hectares para plantar 13 mil hectares hoje. Quando a gente trabalha justo, as coisas funcionam. As coisas funcionam. Pode ter certeza absoluta. Concordo. Bom, eu conversei com Gustavo Henriques, ele é o superintendente de varejo do Banco do Brasil e eu tenho certeza absoluta, se você é produtor rural e participou dessa conversa nossa aqui, eu acho que deu para ter uma ideia geral do que o Banco do Brasil pode oferecer para você. Senhor Gustavo Henriques, foi um prazer conhecê-lo. As portas do programa estão abertas para quando precisar. Okay? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por esse espaço. É um prazer. E o Banco do Brasil está aqui, está em Goiás, está em todo o Brasil, mas em Goiás, onde eu jurisdiciono, à disposição de todos os produtores. Financiamos todos os tipos de cultura e a gente fica muito feliz porque o estado de Goiás, ele produz cana, ele produz milho, ele produz soja, tudo, né? Produz gado de leite, gado de corte, então é muito diversificado o agronegócio no estado de Goiás e a gente tem para cada cultura uma linha de crédito para atender os produtores. Isso é muito bom. Meu querido, muito obrigado. Eu que lhe agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o homem se descobre quando se mede com um obstáculo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade e o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.